Fala, líder! Eu sou o Ricardo Restel e hoje eu quero dar uma super dica de liderança para você. Hoje eu vou falar sobre confrontação. Se você é como eu, você não deve gostar muito daquele momento onde você precisa trazer o seu colaborador e falar o que ele precisa mudar, o que está ruim, onde ele precisa se desenvolver. Eu tenho um perfil muito de querer garantir que eu dê o melhor treinamento, que eu motive, que eu desenvolva a minha equipe para não precisar chegar nesse ponto. Mas a gente não pode se iludir. Invariavelmente, a gente chega num momento que a gente precisa fazer uma correção, fazer uma alteração para que o nosso colaborador continue desenvolvendo. E hoje eu não vou dar só uma dica para você, na verdade eu vou te dar 10 dicas. São os 10 mandamentos da confrontação. Se você colocar esses mandamentos em prática, eu tenho certeza que você vai passar por essas situações de forma muito mais tranquila. Então vamos lá, primeiro deles, faça a confrontação em particular. Sempre, gente, isso é uma regra básica de liderança, que na hora de puxar a orelha, no particular, na hora de elogiar, de dar glória ao resultado da pessoa, em público. Então, confronto sempre em particular. Segundo mandamento, confronte o mais rápido possível e não aguarde um momento melhor. Muitas vezes, diante daquela situação que precisa ser confrontada, a gente fala, não, eu vou achar um momento adequado para resolver isso, quando der eu falo, e a gente começa a procrastinar, empurrar com a barriga e não resolver o problema. Então aconteceu algo de errado, já traz a pessoa na hora, já conversa, já resolve e segue a vida. Não fica enrolando, não fica remoendo aquilo ali para um momento melhor. Terceiro ponto, manterá o foco no problema. Às vezes quando chama uma pessoa para falar de um problema, aí o líder começa a falar de um monte de outras coisas. Não, trouxe para resolver um problema X, trata daquele problema X, foco naquilo ali, resolve e numa outra ocasião você resolve o outro problema. Não tenta fazer tudo de uma vez. Quarto ponto, irá expor o ponto e não irá repeti-lo. Não tem uma coisa que irrita mais o colaborador, é na hora do puxão de orelha, aquele líder que fica dando volta e repetindo e fala a mesma coisa 20 vezes. Isso irrita a pessoa e desmotiva a sua equipe. Então quando você trouxer o seu colaborador para esse momento, fala o que precisa ser falado e resolve o problema e não precisa ficar dando volta e repetindo a mesma coisa um monte de vezes. Quinto ponto, abordará apenas as situações que podem ser mudadas. Outra coisa que frustra muito uma equipe é quando você começa a puxar a orelha daquele membro da equipe com coisas que não estão sob controle dele. Você quer cobrar um resultado que não é viável. Isso também desmotiva a equipe, não é legal. Sexto mandamento, evitará sarcasmo, principalmente por e-mail. Vá direto ao ponto, seja íntegro, seja ético, sem sarcasmo e muito cuidado com o e-mail. Eu vejo muito problema acontecer nas empresas porque no e-mail não tem emoção e a pessoa que está lendo, ela lê na emoção que ela está passando na hora. E às vezes você falou algo com uma intenção totalmente diferente, com a maior das boas vontades, mas a pessoa que está lendo não recebe dessa forma. Então evite resolver problema por e-mail e sempre sem sarcasmo. Sétimo ponto, evite a palavra sempre e a palavra nunca. Elas normalmente são exageros. Você sempre chega atrasado, você nunca entrega o relatório no prazo e por aí vai. Poxa, será que sempre, a vida inteira, nunca teve um dia que chegou no horário? Raramente isso é verdade. Então se chegou atrasado, olha, você chegou atrasado na terça-feira tantos minutos, na quarta-feira tantos minutos. Chegou tal hora. Pontue o problema. Não use a palavra sempre nem a palavra nunca. Normalmente elas estão fora da realidade. Próximo, faça perguntas e ofereça sugestões. Às vezes a pessoa não está entregando o resultado que você quer porque está passando por uma dificuldade. E você como líder precisa conhecer a necessidade do seu colaborador. Você precisa se conectar com eles. Então será que está passando por um problema pessoal? Será que chega atrasado porque está com um problema de transporte? Será que você como líder não pode arrumar uma forma de solucionar essa situação e colocar o seu colaborador numa situação mais confortável e que permita ele chegar no horário e cumprir com as obrigações? Faça pergunta e ofereça sugestões. Nono, não pedirás desculpa pela confrontação. Um erro comum dos líderes. Depois que ele chega e fala o que precisa ser falado, olha, desculpa aí eu ter que te falar isso. Não é desculpa. Você está trabalhando para o desenvolvimento daquela pessoa. Então não precisa pedir desculpa. Fala o que precisa ser falado, dê as sugestões de melhoria e segue a vida. E o último, o 10º mandamento, ressaltará os pontos positivos e as contribuições daquela pessoa.
Isso é fundamental. Sempre feche esse momento de confronto, lembrando os pontos positivos daquela pessoa, tudo que ela já contribuiu para a sua empresa, para a sua equipe. Dessa forma ela vai sair dali motivada, querendo manter aquele padrão de satisfação alta, porque o que ficou gravado ali no final é que existe um padrão elevado, onde se acredita nela e que um ponto está sendo deixado a desejar, e é só aquele ponto que precisa mudar. Então isso mantém a pessoa com gás, motivada para fazer o melhor dela. 10 pontos, 10 regras, 10 mandamentos para que esse momento de confronto passe de forma mais tranquila e o mais importante, que você atinja os resultados que você deseja na hora de fazer o confronto. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda sua pergunta de liderança e nunca se esqueça, a pessoa mais importante que você precisa liderar é você mesmo. Um abraço, até mais!